No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Boa tarde, começa agora o Você Melhor pela RBI TV para todo o Brasil, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Muito obrigado pela audiência. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Entenda como é feita a avaliação da reserva de óvulos com a especialista em reprodução humana, a doutora Paula Vieira. Veja a importância da vitamina D para o funcionamento do organismo com o endocrinologista e nutrólogo Dr. Cristiano Correia. Saiba as causas da disbiose intestinal com a gastroenterologista e hepatologista doutora Érica Ferreira. Confira o que há de mais atual na cirurgia de blefaroplastia com o oftalmologista Dr. Davi Araf. Descubra os melhores tratamentos para a calvície com a médica dermatologista doutora Cíntia Braghiroli. Empreendedorismo feminino. Conheça a trajetória da empresária, palestrante e escritora Silmara Marim Mendes. A nossa pele passa por transformações naturais devido ao envelhecimento. Perde elasticidade, fica mais fina e seca. Daí precisamos de uma série de cuidados. É sobre isso que vamos falar com o médico dermatologista Dr. Guilherme Cardoso. Março Azul é o mês da campanha mundial de conscientização e prevenção do câncer coloretal, comum em homens e mulheres. Saiba como se prevenir com a doutora Ana Carolina Bufara. Entenda o que o glúten pode causar no organismo com a gastroenterologista e hepatologista doutora Érica Ferreira. Agora no Você Melhor, edição nacional. Com o passar dos anos, a quantidade de óvulos diminui e, com isso, as chances para a mulher engravidar. Mas você sabia que é possível planejar o melhor momento para se tornar mãe ou até mesmo preservar os óvulos? Entenda como é feita a avaliação da reserva ovariana com a ginecologista e especialista em reprodução humana, a doutora Paula Vieira. Olá, Gui! Olá, pessoal de casa! Hoje eu vou falar um pouco sobre como funciona a reserva de óvulos de uma mulher. É aquele estoque de óvulos que a mulher tem, que vai usando durante toda a vida e que uma hora acaba. E aí então entramos na menopausa. Para as mulheres que estão tentando engravidar, este tema é super importante, já que na menopausa ou perto dela, a mulher já não consegue mais gerar um filho com os óvulos próprios. A gente pode, hoje em dia, através da medicina, avaliar como está esse estoque de óvulos, mesmo naquela paciente mais jovem, o que pode nos predizer se a paciente está com essa reserva de óvulos adequada ou se a reserva já está mais baixa do que o esperado para a idade dela. Sabendo disso, a paciente pode se preparar para um congelamento de óvulos, caso ela entre numa menopausa precoce, ou seja, antes dos 45 anos. Nós mulheres nascemos com todos os nossos óvulos, que usaremos durante toda a vida. Isso representa ao nascimento cerca de 2 milhões de óvulos. Na nossa primeira menstruação, esse número já cai para 300, 500 mil. E após os 40 anos, nós temos apenas 3% do total dos nossos óvulos, o que seria uma reserva de apenas 70 ou 80 mil óvulos. Mas como avaliar essa reserva? Isso é muito simples. Ela é feita por um profissional de reprodução humana através da dosagem de alguns hormônios, como o FSH e o hormônio antimileriano, ou através do ultrassom transvaginal com contagem dos folículos, que são estruturas ovarianas que armazenam os óvulos. Gostaram do tema de hoje? Espero que sim. Qualquer dúvida, envie sua mensagem. Terei o maior prazer em responder. Um grande beijo e tenha um bom final de semana. Uma substância produzida pelo nosso corpo e fundamental para combater inflamações. A principal fonte de produção desse hormônio é a exposição ao sol de forma controlada. Veja a importância da vitamina D para o funcionamento do organismo, com o endocrinologista e nutrólogo Dr. Cristiano Correia. Olá, Gui. Olá, você que está nos acompanhando. A vitamina D é uma vitamina fundamental. Na verdade, ela tem uma ação muito semelhante a de um hormônio. Poderia até ser classificada dessa forma. Por que ela é tão importante? Porque ela controla várias funções, vários genes do nosso corpo. E como nós sabemos, os nossos genes determinam as nossas funções corporais, a nossa saúde. Então, uma vitamina ou um hormônio, como queira escolher, ela define a ação desses genes, inclusive com relação
a nossa imunidade. Hoje nós vamos focar nessa questão, né? A questão da vitamina e imunidade. Fundamental, principalmente para evitar infecções virais e mesmo infecções bacterianas. Na nossa corrente sanguínea, ela vai estimular a produção de substâncias antibióticas naturais, que só nos fazem bem, porque são produzidas pelo nosso próprio corpo, como as catalicidinas e as beta-defensinas. Por isso, a nossa recomendação de hoje é que você tome pelo menos 10 minutos de sol por dia, mas sempre procure o seu médico para que você possa dosar os seus níveis de vitamina D e controlá-los, ter níveis ideais de vitamina D, que são diferentes dos níveis normais. A referência de laboratório não serve de referência do que é ideal para a saúde, e faça esse controle de forma adequada, e assim, aí sim, com a vitamina D ideal, com níveis adequados, você mantendo isso no seu dia a dia, a sua saúde vai ser excelente. Te vejo na próxima, hein? Grande abraço e lembre-se, conhecimento liberta. Você já percebeu alterações do funcionamento do seu intestino, como diarreia ou até mesmo dificuldade para evacuar? Saiba que isso pode ser resultado do consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar, que altera as funções do órgão do corpo chamado de segundo cérebro. Entenda as causas da disbiose intestinal com a gastroenterologista e hepatologista doutora Érica Ferreira. Olá, Gui! Olá para você de casa! Hoje nós vamos aprender o que é desbiose intestinal. Essa alteração na nossa microbiota intestinal nada mais é do que um desequilíbrio nos trilhões de micro-organismos que carregamos no nosso intestino. São bactérias, fungos e outros tantos bichinhos que deveriam conviver conosco em total equilíbrio. Agora você deve estar pensando, o que isso pode me ocasionar? A desbiose intestinal pode provocar desde alterações do ritmo do intestino, como diarreia ou intestino preso, intensa formação de gases e distensão abdominal, até alterações mais sistêmicas, como dores de cabeça, cansaço excessivo, fadiga, alergias, imunidade baixa, dentre outros sintomas. Nossa microbiota intestinal é altamente influenciada pelo ambiente em que vivemos, acima de tudo por nossas escolhas alimentares. Uma dieta pobre em legumes, frutas e fibras e que predomina em enlatados, açúcares e alimentos processados são a maior responsável pelo desequilíbrio dessa microbiota. Outro fator importante é o uso prolongado de alguns tipos de medicamentos, como protetores gástricos, antibióticos e anti-inflamatórios. O consumo excessivo de álcool, deficiência de enzimas digestivas e o estresse também podem provocar desbiose intestinal. O diagnóstico é feito através do histórico clínico do paciente, da análise de exames, como o teste respiratório de hidrogênio e de alguns tipos de exames nas fezes, que vão avaliar o perfil dessa microbiota intestinal. Um dos grandes pilares para o tratamento é a reeducação alimentar, além da correção de outros fatores que ocasionaram a desbiose. Se você se identificou com estes sintomas que mencionei, saiba que existe solução. Procure um profissional capacitado para cuidar bem de você. Um abraço e até o próximo programa. Você sofre com aquela aparência cansada e envelhecida por causa do excesso de pele e bolsas nas pálpebras? Esse aspecto pode ser revertido com um procedimento cirúrgico na região dos olhos. O resultado final pode ser notado em até 6 semanas após a realização da técnica. Confira o que há de mais atual na cirurgia de blefaroplastia, com o oftalmologista Dr. Davi Araf, especializado em cirurgia plástica ocular. Vamos ver. Aqui comigo o Dr. Davi Araf, médico oftalmologista. Vamos falar da blefaroplastia e o uso das tecnologias de radiofrequência e laser de CO2. Bom dia, doutor. Bom dia, Gui. Eu estou muito satisfeito e vou tentar contribuir um pouco para falar sobre essa cirurgia que eu tenho bastante experiência. Doutor, para começar, conta pra gente como é a sua atuação na oculoplastia. Só para deixar claro, a oculoplastia ou oculoplástica é uma área da oftalmologia. Antes a gente chamava de cirurgia plástica ocular, que na verdade, para quem não sabe, é uma área da oftalmologia. Depois que a gente termina a oftalmologia, a gente faz essa subespecialidade que envolve o tratamento tanto estético como funcional de pálpebras, vias lacrimais e órbita. Doutor, agora muita gente tem dúvida, né? O que é a cirurgia de blefaroplastia? Blefaroplastia nada mais é que a cirurgia plástica das pálpebras. Na grande maioria dos casos tem cunho estético.
Mas tem pacientes que têm queixa de cansaço, peso palpebral, até perda de campo de visão. Então tem, na verdade, uma característica tanto estética e funcional. Ou seja, ela se trata justamente de tirar esse excesso de pele que a gente tem O aqui. excesso de pele, essa flacidez, às vezes bolsas de gordura, é muito comum, pacientes Na parte inferior. Principalmente na pálpebra inferior, mas na superior às vezes a gente tira também, dependendo do caso. Muito bom. E quando esse procedimento cirúrgico ele é indicado? Bom, na verdade, o paciente nos procura quando ele tem uma queixa, como eu falei, estética, ou seja, que ele quer tentar rejuvenescer o aspecto, deixar um aspecto mais jovial e um aspecto cansado também. Então ele já vem se queixando que tem um peso palpebral, tem uma flacidez de pele e também as bolsas de gordura. Doutor, conta pra gente, para finalizar, o que há de mais atual, né, na cirurgia de blefaroplastia. Na verdade, existem algumas mudanças, né, no decorrer dos anos, quer dizer, a cirurgia que eu fazia há 15, 20 anos não é a mesma que eu faço hoje. E hoje a gente tenta usar algumas tecnologias para ter uma cirurgia mais rápida, menos sangrante, com menos edema, ou seja, inchaço e roxidão, hematoma no pós-operatório. Então hoje a gente pode usar tecnologias de corte e coagulação, como radiofrequência, laser de CO2. Inclusive são aparatos que tornam a cirurgia mais eficiente, digamos assim. E quando você, por exemplo, quer melhorar o aspecto de pele, você até associa um resurfacing com laser de CO2, ou seja, um rejuvenescimento. E como que é o pós-operatório, o tempo de recuperação? Fez ali a cirurgia, em quanto tempo já pode voltar para as atividades normais? Medicina em geral varia muito de paciente para paciente, mas o que a gente orienta é que os 10, 15 primeiros dias vai ter mais edema e roxidão, ou seja, edema, hematoma. O paciente evita esforço físico, faz compressas geladas, mas geralmente não dói nada, não é dolorosa essa cirurgia. O pós-operatório é bem tranquilo. Mas o paciente tem que ter um pouco de paciência. A gente fala em pós-operatório final em torno de 2 meses, para o resultado definitivo, né? Mas é bem tranquilo. É extremamente também importante lembrar, né, de realizar essa cirurgia com um médico especialista, né, doutor? Com certeza, sem dúvida. Infelizmente, a gente acaba recebendo pacientes com algumas complicações que poderiam ter sido evitadas, né? Com certeza, doutor. Muito obrigado pela entrevista, ótimas informações, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pela pergunta. Obrigado. É um prazer. Uma condição de origem genética e hereditária que pode levar à perda total ou parcial dos cabelos, o crescimento em menor quantidade dos fios e o surgimento de falhas no couro cabeludo estão entre os primeiros sinais do problema, que pode ocorrer em homens e mulheres. Descubra os tratamentos para a calvície com a médica dermatologista doutora Cíntia Braghiroli. Você conhece os tratamentos disponíveis para a calvície? Eu recebo aqui no Você Melhor a doutora Cíntia Braghiroli, ela que é médica dermatologista e fala pra gente sobre o tema. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Doutora, explica pra gente o que é calvície. A calvície, que nós chamamos de alopecia androgenética, é uma condição que tem influência hormonal e afeta tanto homens quanto mulheres. Na calvície, os fios de cabelo eles vão entrando em miniatura. Essa miniatura, o que é? Os fios vão ficando cada vez mais finos e curtos e também ocorre uma menor quantidade, começa a crescer uma menor quantidade de fios em cada folículo do cabelo, o que deixa áreas de falha. E como que a gente faz para identificar a calvície? Então, os primeiros sinais de calvície, geralmente os pacientes relatam uma diminuição na quantidade de fios nessa região aqui do topo da cabeça. Então eles reparam que tem áreas assim mais abertas no couro cabeludo ou que o couro cabeludo começa a ficar mais visível. Isso muitas vezes é percebido pelo próprio paciente, às vezes o paciente não percebe e quem vai perceber é alguém que mora junto ou o próprio cabeleireiro que já acompanha a pessoa há muitos anos, mas os primeiros sinais até podem ser imperceptíveis. Então, o médico dermatologista, através de um exame específico que nós fazemos do couro cabeludo, nós conseguimos identificar se a pessoa tem tendência ou sinais de calvície. Por isso é importante, caso você tenha um histórico familiar de calvície na sua família, procurar um médico dermatologista para poder fazer esse diagnóstico e começar o tratamento o quanto antes. Agora, uma dúvida muito comum, uma pessoa com muita queda de cabelo pode desenvolver a calvície?
Então, não, são coisas diferentes. A queda de cabelo comum, ela não leva à calvície. É que muitas vezes cai muitos fios, essa queda de cabelo é muito intensa, que a gente tem a impressão de que o cabelo murchou e realmente pode acontecer isso, mas esse cabelo vai se recuperar, se for essa queda de cabelo comum. Agora, uma pessoa que tem calvície, ela também pode apresentar queda de cabelo. Por isso que é importante o diagnóstico correto para também fazer o tratamento adequado. E tem cura para calvície? Quais são os tratamentos? Então, infelizmente, como a calvície tem essa questão genética, nós não falamos em cura, mas existe controle e recuperação desses fios. Então, atualmente, a gente já tem tratamentos muito bem estabelecidos, com estudos, tanto de medicamentos para aplicar no couro cabeludo, quanto medicamentos de tomar via oral, inclusive também tratamentos que podem ser feitos no consultório, que são adicionais, como infusão de medicamentos no couro cabeludo, alguns tipos de laser para também estimular esses fios. Então, procure um médico dermatologista para poder te examinar e passar o tratamento o quanto antes, que também os resultados são melhores quando a gente detecta no início. Então, tem resultados muito melhores se tratado inicialmente. Doutora Cíntia, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Eu que agradeço, foi um prazer poder dividir um pouquinho, tirar as dúvidas sobre esse tema tão importante e também me sigam nas redes sociais, que lá também eu tiro muitas dúvidas e posto informações e conteúdos importantes. Ela se dedica à missão de fomentar o empreendedorismo feminino e ajudar mulheres a descobrirem seu propósito de vida. É fundadora de uma marca de camisas femininas e coautora dos livros O Caminho do Empreendedor e Mulheres na Essência. Conheça a trajetória da empresária, palestrante e escritora Silmara Marim Mendes. Vamos falar agora de empreendedorismo feminino com a empresária, palestrante e escritora Silmara Marim Mendes. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, gostaria de dizer que é um prazer estar aqui hoje no programa Você Melhor. Sou sócia da empresa Rodoviário Crismara e também fundadora da Sanyu Modas. Conta pra gente, qual foi sua trajetória profissional até você chegar aí a ser empreendedora? Como empreendedora desde muito cedo, por conta de uma colaboradora que usava um uniforme, passava na frente da minha casa, minha mãe costureira a vida inteira. E eu fui em busca do meu primeiro trabalho porque eu achava ela uma elegância sem fim, aquele uniforme. Bom, fui lá, pedi meu primeiro trabalho, consegui a vaga naquela oportunidade e um dia, depois de 10 anos, fui empreender com o meu marido. Por lá fiquei 23 anos, adquirindo ali cada vez mais experiências e habilidades. Mas eu fui buscar através de um curso que eu tinha deixado ali no carrinho, sabe aqueles cursos? Para poder fazer um curso de consultoria de imagem e estilo. E foi ali que eu comecei descobrir, passar por uma transição de carreira, né? E deu super certo, graças a Deus deu tudo certo. Hoje estou aí já com a consultoria, com a minha marca própria de camisas e me redescobrindo e ao mesmo tempo levando agora esse empreendedorismo para outras mulheres. E quais experiências você compartilha nos livros, de sua coautoria? Lembrando que os títulos são O Caminho do Empreendedor e Mulheres na Essência. Olha, Gui, eu posso te falar que foi um desafio bem grande estar participando em coautoria desses dois livros. Eles trazem muitos insights. E o meu, em Mulheres da Essência, o tema era Você, Mulher, Ainda Melhor. Tenho certeza que as mulheres, primeiro, elas devem buscar em si o autoconhecimento, porque ali eu pude olhar para dentro de mim, eu pude buscar a minha essência, eu pude me conectar comigo mesma e ali foi o fundamental para que eu pudesse olhar com outro olhar para a vida, para os negócios, enfim. Agora, é importante também a experiência, até para recomeçar, fazer novos empreendimentos, empreender, a experiência também é fundamental. Fundamental. A experiência, ela traz uma bagagem, ela traz ali um acervo que você vai utilizar. E eu sou aqui uma testemunha de que nunca é tarde demais. Agora, é importante também as experiências aí do livro O Caminho do Empreendedor, né? Também, são muito importantes essas experiências ali dentro do livro. O meu tema lá dentro do livro do Caminho do Empreendedor foi como criar identidade para o seu negócio. Muito obrigado pela entrevista.
Olha, eu que agradeço. Um bom dia a todos. Com os anos, a nossa pele passa por uma série de transformações e precisa a cada dia de mais cuidados. Hidratação, proteção contra os raios solares e alimentação adequada. Veja na entrevista exclusiva com o médico dermatologista Dr. Guilherme Cardoso. Eu recebo no estúdio do Você Melhor o Dr. Guilherme Graça Cardoso, ele que é médico dermatologista, colunista aqui no programa, e ele vai falar pra gente dos cuidados que os idosos precisam ter em casa, também com a saúde. Não é isso, doutor? Bom dia. Gui, bom dia. Isso mesmo, a gente precisa de alguns cuidados especiais na terceira idade. Os pacientes idosos têm que tomar alguns cuidados que são comuns, pequenos e muito importantes. Por exemplo, hidratação, a hidratação tanto da pele quanto a hidratação do corpo. Tomar bastante água, já que os idosos têm uma tendência a tomar pouca água e isso deixa o corpo ressecado e também a pele. Pele ressecada causa muita coceira, começa a esfarelar. Isso é um sintoma muito comum nos consultórios, que muitas vezes a gente resolve só com o uso do hidratante adequado. Mas também, coceira é um sintoma que pode ser de muitas doenças e, eventualmente, excluir outras doenças ou investigar mais detalhadamente é importante também nas consultas. Além disso, com a idade, a pele vai afinando, vai perdendo a elasticidade, vai perdendo o colágeno. Isso dificulta bastante o dia a dia dos pacientes. Doutor, e quais os cuidados os idosos precisam ter? Na pele é fundamental manter a hidratação da pele, né? Então o cuidado com passar creme hidratante, tomar bastante água é fundamental. Também é importante o uso de protetor solar, o uso do filtro solar, porque é a partir dos 50, especialmente 60 anos, que o câncer de pele começa a aparecer. Esses dois cuidados são fundamentais para a pele do idoso. Doutor, ótimas informações. Para encerrar, deixa para a gente aí algumas dicas, né, para os idosos que estão aí nos acompanhando em casa. Para os queridos idosos que estão nos acompanhando, o que eu diria, Gui? Precisa tomar bastante água. Os idosos têm uma tendência de tomar pouca água e isso deixa a pele ressecada e o corpo também ressecado, gerando descamação da pele e coceira. Então, tomar bastante água, uma alimentação saudável, passar creme hidratante, gostem ou não, tem muitos pacientes que não gostam de passar creme hidratante, é importante para o cuidado da pele. Uso do filtro solar diário. Saiu de casa, tem que estar protegido com filtro solar, reaplicar 2, 3 vezes ao dia. Esses cuidados são fundamentais para a gente cuidar da pele do idoso. Doutor Guilherme, muito obrigado, ótimas informações. Tenho certeza que esclareceu dúvida aí do pessoal de casa, né? Várias dúvidas do pessoal de casa. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado eu, Gui, fico muito honrado, muito feliz de estar aqui. Agradeço bastante a oportunidade e ficamos à disposição para quem tiver dúvidas, pode entrar em contato conosco que vamos esclarecer e espalhar notícias corretas no manejo da saúde da pele. O câncer coloretal afeta o cólon ou o reto, sendo o segundo câncer mais comum em mulheres e o terceiro em homens. Por isso, neste mês de março, acontece a campanha mundial de conscientização e prevenção do câncer coloretal. Confira as informações com a doutora Ana Carolina Bufara. Olá a todos! Hoje dedicaremos um momento para falar sobre um tema crucial, o câncer coloretal. Março Azul é uma campanha mundial de conscientização e prevenção dessa doença, comum tanto em homens quanto em mulheres. O câncer coloretal abrange tumores malignos que afetam o cólon ou o reto, sendo o segundo câncer mais comum em mulheres e o terceiro em homens. A prevenção é vital, pois quando detectado precocemente é tratável e, na maioria dos casos, curável. Muitos desses tumores têm origem em pólipos, lesões benignas que podem crescer no intestino grosso. A colonoscopia é essencial para a detecção e remoção dos pólipos antes de se tornarem malignos, recomendada a partir dos 45 anos para pacientes assintomáticos ou mais cedo para aqueles com sintomas, fatores de risco ou histórico familiar. Dieta rica em fibras, atividade física regular e moderação no consumo de álcool e carnes processadas reduzem a incidência. Fatores de risco incluem idade acima de 50 anos, histórico familiar, obesidade, inatividade física, doenças inflamatórias do intestino e condições hereditárias. O tratamento geralmente envolve cirurgia, podendo ser laparoscópica na maioria dos casos. Em situações mais avançadas, quimioterapia e ou radioterapia podem ser necessárias.
Se você tem mais de 45 anos, apresenta sintomas intestinais ou mudanças nos hábitos intestinais, a avaliação com o especialista é crucial. A prevenção e detecção precoce são nossas melhores armas contra o câncer cólon-retal. Continue acompanhando para mais informações e atualizações sobre saúde e até a próxima! Uma proteína presente em cereais como o trigo, que tem a função de deixar pães, massas e biscoitos com maior elasticidade e textura. Mas para quem apresenta alguma reação após o consumo, é necessário eliminar alimentos com esse tipo de ingrediente da dieta. Entenda o que o glúten pode causar no organismo com a gastroenterologista e hepatologista doutora Érica Ferreira. Eu recebo agora a nossa colunista, doutora Érica Ferreira, gastroenterologista e hepatologista. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui. Bom dia você de casa. Hoje a gente vai falar sobre o glúten, um assunto polêmico que muita gente ainda tem dúvida do que fazer com relação a esse alimento. Doutora, para começar, explica para a gente o que é o glúten e o que ele pode causar no organismo. Então, gente, o glúten, ele vem do latim, significa cola, ou seja, ele vai estar presente em tudo que é de farinha branca, então trigo, centeio, cevada, pães, massas, bolos, tudo que é de farinha, e é ele que deixa aquele alimento mais fofinho ou até mais crocante ali na boca. E então, Gui, o que é que ele pode causar no nosso organismo? Em pessoas que têm uma predisposição genética ou até mesmo uma tolerância reduzida ao glúten, pode causar sensibilidade alimentar, intolerância ou até mesmo um tipo de alergia, desencadeando uma doença autoimune no nosso corpo. Doutora, e quando é necessário seguir uma dieta sem glúten? Então, gente, para a gente retirar o glúten da dieta, tem que existir uma causa. Então, vamos lá. Existe a sensibilidade ao glúten não celíaca, que é quando o paciente tem desconforto ao ingerir o glúten, por exemplo, estufamento abdominal, desconforto, alteração do ritmo do intestino, ou até sintomas mais sistêmicos. Nesse caso, o paciente deve retirar o glúten. Já no caso do paciente ser celíaco, ou seja, ele tem uma doença autoimune que é provocada pelo glúten, ele não pode, em hipótese alguma, ingerir o glúten. Já nas pessoas que não têm nenhuma predisposição genética ou nenhum tipo de alergia ou intolerância ao glúten, não há por que retirar o glúten da dieta. Doutora, e como é feito o diagnóstico da doença celíaca? O diagnóstico da doença celíaca, por ela ser uma doença autoimune, a gente vai pesquisar tanto através da história clínica do paciente, os dados que trazem para a gente informação que ele pode ter essa doença, e a gente pede para ele fazer coleta de exame de sangue, tanto para avaliar os anticorpos, que seria o antitransglutaminase, o antiendomísio e o antigliadina, e também o HLA, DQ2 e DQ8. Se esses genes estão positivos, é um dado muito relevante para fechar o diagnóstico. E também existe a biópsia na segunda porção do adenal, que é no intestino delgado, através da endoscopia. Esse exame é primordial para a gente fechar o diagnóstico da doença celíaca. Doutora, agora uma coisa difícil da gente controlar aí. Todo mundo precisa retirar o glúten da dieta? Então, Gui, o que acontece? Hoje a gente vê até por moda ou por pessoas que querem perder peso, retirar o glúten da dieta e muitas vezes não sabem nem por que está fazendo isso. O glúten ele deve ser excluído da dieta dos pacientes que têm a doença celíaca. Nos pacientes que têm uma sensibilidade ao glúten, a gente também orienta retirar o glúten da dieta. Mas na população geral, que não tem nenhum desconforto ou alteração ao ingerir o glúten, não precisa retirar o glúten da dieta. Doutora, e aquelas pessoas que se sentem mal ao ingerir o glúten, como que faz? Então, a primeira coisa que você deve fazer antes de excluir o glúten da dieta é buscar uma avaliação médica para saber se realmente você tem uma doença celíaca ou uma sensibilidade ao glúten não celíaca. O que seria isso? É você ter os sintomas e não ter alteração nos exames laboratoriais e na endoscopia. Então, a primeira coisa a se fazer, busca uma avaliação. Em seguida, você vai realizar alguns exames para fechar o seu diagnóstico e aí sim você fazer realmente o seu tratamento de forma adequada. Doutora Érica, muito obrigado pela entrevista. Então, gente, para mim é um prazer estar aqui com vocês, tirando dúvidas. Então, se você ficou com alguma, escreva aqui nessa mensagem que vai aparecer os contatos e também acompanhe o programa. A cada 15 dias estarei aqui com vocês, trazendo sempre conteúdos que sejam relevantes para o dia a dia de cada um. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência. Acompanhe as nossas edições locais pela Band Minas, Band Paraná,
VTV SBT Interior de São Paulo e SCC SBT no estado de Santa Catarina. Para rever, acesse o canal do YouTube. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo domingo para você. Nos vemos na próxima semana aqui na tela da RBI TV. Até lá!